Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje, é claro, vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso eu preciso da sua companhia. Hoje é segunda-feira, dia 1º de agosto, começando esse novo mês, e o que está começando também é o nosso Expresso União, que já está no ar. É isso, gente. Sejam bem-vindos novamente. Eu já começo o jornal de hoje fazendo um convite para você para não perder o nosso Expresso e acompanhar ele de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, a gente está sendo transmitido simultaneamente na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. Aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Tá vendo como é simples? Tá vendo como é muito fácil? Fica a dica para você de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora a gente vai atualizar os dados da pandemia no país. De acordo com o levantamento diário feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou em 24 horas 22.800 novos casos da doença e 173 óbitos. Desde o início da pandemia, o país acumula 33.800.000 casos confirmados e 678.400 mortes registradas. E a Prefeitura de São Paulo confirmou 3 casos da varíola dos macacos em crianças do município. A Prefeitura de São Paulo confirmou registro até o momento de 3 casos de varíola dos macacos em crianças no município. São as primeiras notificações no público infantil. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, todas estão em monitoramento sem sinais de agravamento. No dia 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde decretou que a doença é uma emergência de saúde pública de caráter global. A entidade levou em consideração o cenário extraordinário da doença, que já chegou a mais de 70 países. O primeiro caso europeu foi confirmado em 7 de maio no indivíduo que retornou à Inglaterra da Nigéria, onde a varíola dos macacos é endêmica. O vírus pode ser transmitido por meio do contato com lesões na pele e gotículas de uma pessoa contaminada, bem como através de objetos compartilhados como roupas de cama e toalhas. A OMS também admitiu nessa semana que a transmissão também pode ocorrer através do contato sexual. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta segunda pelo Twitter que o Brasil vai receber, por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde, o antiviral Tecovirimat para reforçar o enfrentamento ao surto de varíola dos macacos. Conforme a mais recente atualização do Ministério da Saúde, o Brasil registra até o momento um total de 1.369 casos confirmados da doença. Na última sexta, a pasta confirmou a primeira morte pela doença aqui no Brasil. A vítima era um homem de 41 anos que estava internado em Belo Horizonte e tinha comorbidades que podem ter prejudicado o quadro clínico. O Ministério da Saúde investiga as circunstâncias da morte. E um adolescente do sexo masculino que havia contraído raiva no Distrito Federal não resistiu à doença e morreu no último sábado. Ele estava internado em um hospital da rede particular desde o dia 20 de junho. Causada por um vírus, a raiva é uma zoonose que pode acometer diversos mamíferos, mas as principais espécies envolvidas no ciclo da doença são cães, gatos, morcegos, raposa, cachorro do mato e saguis. Ela é transmitida ao homem através da saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordida, arranhão ou lambida. A doença é quase sempre fatal e se caracteriza por uma encefalite progressiva, levando à inflamação do cérebro. E, segundo uma pesquisa realizada em 2022 pelo IBGE, cerca de 34 milhões de pessoas perderam 13 ou mais dentes aqui no Brasil.
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE e divulgada em 2020, destacam que 34 milhões de brasileiros adultos perderam 13 ou mais dentes. Outros 14 milhões vivem sem dente nenhum após perdas ao longo da vida. Esse é um dado que contrasta com o fato de o Brasil ser um dos países com o maior número de dentistas por habitantes no mundo. Janaína Silva, que é dentista, fala quais os principais cuidados para se ter com a saúde bucal. Em primeiro lugar, que a gente tem que ter é a escovação, né? Escovar mais de uma vez ao dia, o ideal é que você escove pelo menos 3 vezes ao dia. Então, a escovação e o fio dental são as nossas principais armas. A cirurgiã dentista enfatiza quais sinais podem servir de alerta para que a pessoa procure um especialista. Gengiva sangrou, sensibilidade, com dor, dor frio, gelado, tudo isso você já liga o sinal, já procura o dentista. Segundo Janaína Silva, a frequência ideal para se ir ao dentista varia de caso a caso. É preconizado de 6 em 6 meses, mas eu costumo dizer que cada pessoa reage de um jeito. Tem pacientes que a gente precisa acompanhar a cada 3 meses, porque tem uma recorrência em problemas gengivais. Então, eu costumo dizer que cada pessoa é de um jeito. A dentista esclarece quais as principais doenças que podem ser identificadas na ida ao consultório do dentista e falou um pouco sobre a sensibilidade. Nós temos como principal prevalência a cárie, mas não podemos esquecer da gengivite e a periodontite, que é conhecida como piorreia. Sensibilidade não é normal, significa que tem algo errado naquele local. Então, precisa ser averiguado, sim. Janaína detalhou ainda quais os principais tratamentos para problemas relacionados à saúde bucal. Os principais tratamentos que a gente fala é a raspagem, a tartarectomia pela presença de tártaro, a profilaxia, a limpeza e as restaurações, que são tratamento para a cárie. E a análise de atestado para o INSS pode ser feita via aplicativo, segundo o Ministério do Trabalho. Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e pelo Instituto Nacional do Seguro Social uma portaria que prevê que os segurados da Previdência Social que precisam passar por perícia médica poderão cadastrar a documentação médica por meio do aplicativo Meu INSS, para que a avaliação do atestado seja feita de forma remota por perito médico federal. Ela dispensa a emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal para casos de incapacidade laboral do segurado. Segundo o Ministério, a portaria possibilita a concessão de benefício por incapacidade temporária por meio de análise de atestado ou laudo médico apresentada pelo requerente. A portaria prevê ainda que a concessão desse tipo de benefício será feita por meio de análise documental do INSS. Somente será possível nas localidades em que o tempo entre o agendamento e a realização da perícia médica seja superior a 30 dias. É o que informou o Ministério. A expectativa é que, com a medida, o atendimento pericial de segurados ganhe uma agilidade, reduzindo o tempo de espera por perícias. De acordo com a portaria, os benefícios concedidos por meio da análise de atestado não poderão ter duração superior a 90 dias, ainda que de forma não consecutiva. E o requerimento para o novo benefício por meio da análise de atestado somente será possível após 30 dias da última análise realizada. Nos casos em que o benefício não seja concedido devido ao não atendimento dos requisitos estabelecidos na portaria, o segurado poderá fazer o agendamento para a realização de uma perícia médica presencial. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui a gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Se não deu para anotar, é esse que está aparecendo aqui na sua tela. Mas se você prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, jornalismo@redeunião.com.br. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente tem mais notícias para continuar deixando você
super bem informado. Então não saia daí que já já eu tô de volta. Estamos de volta com o nosso Expresso. Olha, gente, hoje a Assembleia Legislativa retorna com seus trabalhos. Nesta segunda-feira, a Assembleia Legislativa do Ceará inicia as atividades relativas ao segundo semestre de 2022, com a retomada do funcionamento de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. Já na próxima quarta-feira, haverá a instalação do segundo período legislativo, com a realização de sessão plenária, que deverá ocorrer em formato híbrido. De acordo com o diretor do Departamento Legislativo, Carlos Alberto Aragão, dentre as matérias que devem ser pautadas nesse período estão a votação do projeto de resolução da mesa diretora, que trata da atualização e modernização do regimento interno da Casa, e a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023. Conforme Carlos Alberto Aragão, as sessões plenárias, a princípio, continuarão a ser realizadas na quarta-feira e na quinta-feira em formato híbrido, podendo a mesa diretora definir novos modelos. O acesso à casa também continua seguindo as orientações dos atos normativos da mesa. E o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o controle de preços na Argentina. Na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a crise econômica pela qual passa a Argentina é produto da intensificação do controle de preços. Na última quinta-feira, a ministra da Economia da Argentina pediu renúncia do cargo. O governo de Alberto Fernandes anunciou que criará um superministério, englobando as áreas econômicas, manufatureiras e agrícolas do país. Também na última quinta-feira, o Banco Central da Argentina elevou sua taxa básica de juros em 8 pontos percentuais, marcando a 7ª alta deste ano. De acordo com o presidente Bolsonaro, a Argentina intensificou o controle de preços. É uma economia errada. Controlar o preço já não deu certo no Brasil lá atrás. Tivemos uma experiência de poucos anos atrás e não deu certo. No primeiro momento, muita gente vibra, só que dali a 2, 3, 4 meses vai começar a faltar produto. Vai ser vendido no mercado paralelo, explode os preços. É o que afirmou o presidente Jair Bolsonaro. Ainda de acordo com o presidente, o Brasil está dando certo por causa da liberdade econômica e do trabalho da equipe de Paulo Guedes para facilitar a vida do trabalhador. E a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a segunda fase de uma operação voltada para apurar fraudes em processos administrativos para a aquisição de armas de fogo pela Superintendência da Polícia Federal no Piauí. Os policiais cumprem um mandado de prisão preventiva, 11 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de afastamento das suas funções em Teresina e Caxias, no Maranhão. Batizada de Restituir, a primeira fase da operação foi deflagrada em setembro do ano passado, quando foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Teresina. Nessa segunda, os policiais federais foram aos endereços dos investigados com o objetivo de prender preventivamente a despachante responsável pelas fraudes administrativas constatadas. E a Polícia Federal e a Receita Federal fizeram uma operação para investigar golpes financeiros de falsos investimentos na Bolsa. A Polícia Federal, em trabalho conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira a Operação Traders, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que praticava crimes contra o sistema financeiro nacional, contra o mercado de capitais e realizava práticas conhecidas como pirâmide financeira em diversas cidades paranaenses. Os investigados se apresentavam como traders para captar economias de vítimas e investidores, a fim de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários. A investigação apontou que os retornos acima daqueles praticados no mercado eram prometidos lucros de até 6,4%, embora as mesas proprietárias apresentassem perdas consistentes.
As operações eram feitas através de pelo menos 22 empresas não autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários a captar recursos e realizar investimentos no mercado. Os investigados emitiram e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à Comissão de Valores Mobiliários. Foram mobilizados aproximadamente 70 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal para o cumprimento de 17 mandados judiciais em cidades paranaenses. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou o sequestro de automóveis, imóveis e criptomoedas. As ordens foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba. E com o objetivo de levantar dados amplos e confiáveis sobre diversos aspectos da vida dos brasileiros, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realiza a cada 10 anos o Censo Demográfico. Com 2 anos de atraso por conta da pandemia de Covid-19 em 2020 e a falta de recursos no ano passado, os mais de 183 mil recenseadores começam hoje a colher informações para a 13ª edição do levantamento. A previsão é de realizar entrevistas em 89 milhões de endereços nos 5.568 municípios brasileiros, além do Distrito Federal e do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. E aqui no Ceará, empresários e servidores públicos são investigados por esquema de desvio de veículos do governo do estado. No Ceará, um suposto esquema de desvio de veículos de propriedades do governo do estado do Ceará é investigado pela Polícia Civil. As autoridades se depararam com casos recentes de furto e receptação de automóveis que estavam no pátio da Secretaria das Cidades, no Cambeba, prontos para irem a leilão público. 2 Hilux foram furtadas do pátio e levadas a um desmanche para serem adulteradas e posteriormente vendidas, conforme as investigações. A suspeita da Polícia Civil é de que empresários e pelo menos um servidor público lotado na pasta esteja diretamente envolvidos na ação, já considerada pelos investigadores como uma organização criminosa. Na última quarta-feira, 2 homens foram presos em flagrante. Tiago Silva Nunes, empresário do ramo do gesso, e Denis Vinícius Rodrigues Xavier, proprietário de uma sucata em Fortaleza. Outros nomes são investigados pela Polícia Civil, incluindo o servidor público identificado como João Paulo Pontes Vieira, que também foi preso por força de um mandado de prisão temporária. Além disso, o mandado de busca e apreensão também foram cumpridos contra ele. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organização Criminosa. A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas é responsável pela investigação. A reportagem apurou que a polícia suspeita de mais servidores envolvidos. E uma criança de 1 ano e 2 meses, identificada como Eloá, morreu após ser atropelada por uma caminhonete no bairro Palestina, em Canindé, aqui no interior do Ceará, na tarde da última sexta-feira. As informações são da Secretaria da Segurança e Defesa Social daqui de Fortaleza. Segundo informações da Delegacia Regional de Canindé, o homem que dirigia a caminhonete saiu do local do atropelamento e fugiu após ter abandonado o automóvel nas proximidades de um posto de gasolina. Ele já foi identificado e a Polícia Civil e a Polícia Militar já estão à procura do homem, fazendo buscas na região. A Secretaria da Segurança também informou que equipes da Perícia Forense do Ceará e da Guarda Municipal da cidade foram acionadas e estiveram no local. O corpo da menina foi sepultado na manhã de sábado. Mudando de assunto, segundo um levantamento do IBGE, o desemprego no Brasil recuou a 9,3%, a menor taxa desde 2015. De acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego no Brasil manteve a trajetória de queda registrada e fechou o primeiro semestre do ano em 9,3%, o menor percentual apurado desde dezembro de 2015. Mesmo com a queda, o percentual ainda representa que 10 milhões e 100 mil profissionais estão fora da força de trabalho,
um recuo de 1,8 ponto percentual na comparação com os 3 meses anteriores, o que representa 1.900.000 pessoas a menos em busca por uma colocação profissional no país. O levantamento mostra ainda que, pela segunda vez consecutiva, a população ocupada chegou a 98.300.000 e atingiu o maior valor desde o início da série histórica da pesquisa. No comparativo com o trimestre anterior, o contingente saltou 3,1%, com 3 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho, sendo 1.100.000 na informalidade. Falando no aumento da ocupação, a pesquisadora aponta para a expansão disseminada entre diversas atividades econômicas, com destaque para o comércio, 3,4%, a indústria, 2,7%, e a administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com 4,5%. No comércio, o aumento foi de 617.000 pessoas frente ao trimestre anterior e, na indústria, de 332.000. Outros crescimentos significativos foram registrados pelos setores de construção, com 3,8%, informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com 3%, outros serviços, com 3,2% e serviços domésticos, com 4%. Estão abertas as inscrições para a segunda edição de 2022 do programa Universidade para Todos. Os estudantes interessados em bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior têm até quinta-feira, dia 4, para acessar o site do ProUni e se inscrever no programa. Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudo parciais ou integrais em diversas universidades privadas, desde que eles tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio e atingido, no mínimo, a média de 450 pontos em cada matéria do exame. E, além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação e nem ter participado na condição de treineiro. O resultado com a lista dos candidatos pré-selecionados vai ser disponibilizado no site do programa e será constituído de 2 chamadas previstas para o dia 8 de agosto e 22 de agosto de 2022. E, segundo a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, o número de conversões de automóveis para gás natural veicular cresceu no primeiro semestre desse ano. Pelo segundo ano consecutivo no Brasil, o número de conversões de automóveis para gás natural veicular cresceu no primeiro semestre. O número de veículos que migraram para o GNV subiu 6,54% entre janeiro e junho deste ano, em comparação ao mesmo período de 2021. Vilmar Pontes, que é presidente da Associação dos Convertedores de GNV em Fortaleza, esclarece qual o diferencial no uso do gás natural veicular e quanto, em média, representa de economia para o bolso do consumidor quando comparado a outros combustíveis. O grande diferencial do GNV foi, como eu sempre venho dizendo, que primeiro é o meio ambiente e a sustentabilidade. Hoje a gente vive no meio de muita poluição, mas o grande diferencial também do GNV hoje é a questão da economia. Hoje, um carro convertido com GNV, dependendo do valor do produto, ele pode chegar de 50% a 60% de economia. E se for comparado com a gasolina, ele se aproxima de 50%. Quando nós falamos com o álcool, esse valor pode se aproximar até 60% de economia. O presidente da associação fala como se dá a instalação do GNV e apresenta os dados atuais em relação ao estado do Ceará. A instalação do GNV, primeiro passo, você tem que procurar uma convertedora homologada pelo Inmetro. Isso é primordial, até pela segurança do nosso cliente. Você faz a instalação, procura o Detran e faz a sua inspeção em um órgão de inspeção. Hoje nós temos no estado do Ceará cadastrado pelo Denatran cerca de 55 mil veículos rodando a gás natural. Esses dados são carros cadastrados, mas nós temos clandestinos por volta de 30 mil veículos. Então, se nós somarmos todos esses veículos, gira em torno de 80 a 85 mil veículos rodando a gás natural no estado do Ceará. Vilmar Pontes enfatiza os cuidados necessários para quem procura a instalação do GNV. O grande cuidado que a gente fala é sempre você procurar uma convertedora que ela esteja ligada ao Inmetro. Muitos acidentes às vezes acontecem por pessoas fazerem instalações clandestinas, que isso às vezes atrapalha até para o próprio consumidor do GNV.
O presidente da ACGNV Ceará ressalta a importância de incentivo por parte dos governos. Hoje, em alguns estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, existe o incentivo do IPVA. A nossa expectativa é que até o final do ano nós consigamos, junto com o governo do estado, junto com a Segás, o incentivo melhor para os consumidores do GNV. É isso, gente. O Expresso de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima segunda, uma excelente semana. Mês de agosto maravilhoso para você e para sua família. E amanhã eu estou te esperando aqui no mesmo horário de sempre. Tchau, tchau.